Convidados é de inteira responsabilidade deles e não corresponde necessariamente à linha editorial da Brasil Central. Olá para você que nos acompanha, muito obrigado pelo carinho dessa audiência extraordinária que cresce a cada dia. Cresce porque você participa por meio do YouTube da TV Brasil Central, que está bombando. Estamos ao vivo também pela TV Alego, pela TV Brasil Central, pela RBC FM e pela Rádio Brasil Central AM. Uma ótima semana para você. O TBC Debate de hoje tem os seguintes destaques. Michele Bolsonaro critica a atual primeira-dama do Brasil por conta das viagens ao exterior ao lado de Lula. Tem viagem que a mulher não precisa estar junto. Vamos ficar um pouquinho mais no Brasil, trabalhar pelos brasileiros? Michele ainda ironizou a delação do ex-ajudante de ordens Mauro Cid, que a indicou como uma das incentivadoras de um suposto golpe. Eu? Incitando o golpe? Com qual arma? Minha Bíblia poderosa? Aí sim. Você vai ver também, maioria da bancada goiana na Câmara dos Deputados avalia manter o voto contrário à reforma tributária que está de volta à casa. E senador de oposição que votou a favor da reforma tributária diz que a opção é sempre pelo melhor para o país. Ex-presidente Jair Bolsonaro critica esse tipo de posicionamento. Essas pessoas têm que se sentir, eu não digo constrangida, mas elas têm que explicar por que votaram sim. No TBC Debate, brigam as ideias e não as pessoas. Conosco, dois antagônicos, dois notáveis com posições diferentes, dois gigantes, promotor de justiça, procurador de justiça, ele foi promovido. Fernando Krebs, seja bem-vindo, tudo bem? Olá, Rafael Vasconcelos, tudo bem, graças a Deus. Roberto Rodrigues, advogado, professor da PUC, telespectadores, ouvintes, é um prazer estar aqui. Roberto Rodrigues, advogado e professor. Seja bem-vindo, tudo bem? Obrigado, Rafael Vasconcelos, né? Meus cumprimentos também ao Dr. Fernando Krebs. É um prazer estar aqui para debatermos as ideias, né? Sem dúvida alguma. Olha só, a ex-primeira-dama do Brasil, Michele Bolsonaro, fez críticas indiretas a Janja da Silva, principalmente em relação às várias viagens realizadas do marido, o presidente Lula. As declarações de Michele ocorreram durante um evento do PL Mulher, neste final de semana no Espírito Santo. Esse é o assunto da nossa pergunta do dia com Andressa Calassi. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro criticou a atual primeira-dama Janja durante um evento do PL Mulher no Espírito Santo. Sem citar nominalmente a esposa de Lula, Michele afirmou ter vocação para o trabalho, enquanto outras teriam apenas para viajar. Tem viagem que a mulher não precisa estar junto. A não ser que você vai fazer uma agenda conjunta. Eu era da ALMA, Aliança de Cônjuges, chefe de Estado, de primeiras damas da América Latina. Muitas vezes eu participei por videoconferência. A gente sabe o gasto que é levar uma mulher, a gente sabe que a logística é totalmente diferente. Vamos ficar um pouquinho mais no Brasil, trabalhar pelos brasileiros? Vamos? Vamos ficar no Brasil e trabalhar por quem precisa? Porque as políticas estão paradas. Em seguida, Michele fez uma citação a uma entrevista concedida por Janja à revista Ela, na semana passada. Na ocasião, a primeira-dama disse, abre aspas, não é porque eu sou a mulher do presidente que eu vou falar só de marca de batom, fecha aspas. Michele interpretou a fala de Janja como uma indireta. Como primeira-dama, não vendi batom não, tá? Tô vendendo batom agora, que sou empreendedora. Tô sentindo um toque de inveja, mas, amém. Apoio, que saia e seja empreendedora. Isso, mulher tem que empreender, mulher tem que trabalhar, mulher tem que ter seu dinheiro. Michele Bolsonaro já havia criticado Janja. Ela afirmou em outubro que a primeira-dama tem vocação para turistar, enquanto ela se empenhou no trabalho com pessoas com deficiência quando era primeira-dama. A diferença é que eu tenho vocação para esse trabalho. A atual tem vocação para turistar, para aumentar o seu livro, o seu álbum de fotos.
Diante dessa polêmica, eu deixo a seguinte pergunta para você de casa e para os debatedores. Lugar de primeira-dama é sempre ao lado do presidente? A semana começa polêmica. Procurador Fernando Krebs, qual a sua opinião? Essa disputa da atual primeira-dama, a Janja, e da ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, procurador. Pelo que eu vi aí da entrevista, da matéria, ela é mais da ex-primeira-dama com a primeira, né? A pergunta é se o lugar da primeira-dama é sempre ao lado do presidente. Também ao lado do presidente, nem sempre com ele, né? É natural que ela o acompanhe em visitas oficiais ao exterior, assim como a ex também o fez em relação ao seu marido, né? Me parece que essa é uma questão menor, né? A gente tem questões bem mais importantes, relevantes para falar do que essa questão de disputa de batom, né? Agora, é importante que a mulher fale sobre conteúdo, né? E a primeira-dama parece ter muito conteúdo para dizer, né? Muito bem, vamos saber a opinião do Roberto Rodrigues, advogado e professor. Pensa diferente ou não? Quem está certo nessa história? Briga de mulheres. É meio complicado os homens entrarem, né, professor? Eu não vou ser partidário, né? Nem para A nem para B. Mas eu concordo com o doutor Fernando Krebs no sentido de que realmente nem sempre é necessário a mulher, a primeira-dama, acompanhar o presidente da República. E que se, como ela tem um papel político e principalmente humanitário, né, dentro do país, eu acho que esse trabalho deve prevalecer. E por ter passado 4 anos no governo Bolsonaro, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro fez um trabalho, para mim, muito importante, principalmente em relação aos deficientes. Hoje nós temos todas as matérias públicas onde há o tradutor de Libras, né? Isso foi introduzido de uma forma mais massificada no governo Bolsonaro e irradiou para os demais governos. Da mesma forma em relação à anencefalia. Então, aquelas crianças que são possuidores de anencefalia tinham somente uma ajuda, né? Não de forma legal, de forma duradoura, estatal, era muito mais momentânea. E passaram a ser, logicamente, não, como se fossem, no sentido de receberem uma pensão, né, vitalício. Então, eles passaram a ser pensionistas. E isso foi uma marca, um engajamento da ex-primeira-dama. Então, eu coaduno com o doutor Fernando Krebs, eu acho que tem que trabalhar em prol, principalmente as primeiras-damas, em prol do social e menos do bate-boca, né? Tem gente que critica muito a Janja pelas viagens, no momento complicado que o Rio Grande do Sul passava, né, região sul do país, a Janja um tanto quanto deslumbrada com essas viagens. É normal, procurador, esse deslumbramento? Afinal de contas, ela passa a ser, pelo menos simbolicamente, a mulher mais importante do país. Eu não vejo deslumbramento, né? E quando aconteceu o incidente no Rio Grande do Sul, né, o presidente Lula estava chegando em outro país com uma agenda previamente marcada, né? E nem por isso faltou assistência por parte do governo federal que ocorreu no Rio Grande do Sul, né? Então eu não vejo esse deslumbramento. Eu acho que isso é uma questão realmente menor, né? Se pegando em picuinhas, em coisas menores, né? Seria muito mais importante, por exemplo, discutir os problemas que nós estamos vivendo hoje com a questão do clima, climática, né? Eu comentava com o Dr. Roberto Rodrigues que hoje, às 8 horas da manhã, na zona norte do Rio de Janeiro, a sensação térmica é de 52,7 graus Celsius, né? E o calorão que a gente está tendo, aqui mesmo, antes de entrar na TBC, você quase morre ali fora, né? E daí aqui, graças a Deus, tem ar-condicionado. Aí chega lá embaixo na recepção, tem os 2 cachorros, até eles estão lá recolhidos ali no ar-condicionado, porque não há Cristo que aguente. O que leva a isso, né? É o desmatamento, não é? É a ganância das pessoas, né? Então a gente tem que se preocupar com as coisas importantes, né? Estão se matando lá na faixa de Gaza, Israel com Hamas, morrendo um monte de crianças, de mulheres, de gente inocente e tal. Nós temos que se preocupar com coisa grave, com coisa importante. E não com essa brigaiada aí, que é uma coisa menor, né? Aonde vai parar essa história, doutor Roberto?
nós não sabemos ainda, né? Mas realmente há uma discussão midiática na mídia, nas redes sociais, que realmente eu acho que nós temos pautas mais importantes. Nesse sentido, eu entendo que realmente é mais de cunho politiqueiro do que realmente de uma política em prol da sociedade brasileira. Vamos lá então, vamos a outros assuntos. O ex-presidente Jair Bolsonaro respondeu às críticas que sofreu por ter se reunido com o embaixador de Israel no Brasil, Daniel Zonshine. Segundo ele, o governo está com ciúmes. A atitude do embaixador de Israel em Brasília, Daniel Zonshine, de se reunir com Jair Bolsonaro foi considerada nos corredores do Itamaraty como uma quebra grave de protocolo, uma intromissão na política doméstica e uma relação complicada com um personagem público que está inelegível. Bolsonaro não tinha legitimidade para falar em nome do país. Bolsonaro afirma de maneira categórica que o encontro aconteceu por acaso, e essa é a versão também do embaixador de Israel. Começo essa rodada com o Roberto Rodrigues. Qual a sua opinião? Está rolando um ciúme? Quem tem razão? O governo federal ou o Bolsonaro nessa história? Eu não sei se realmente aí o ex-presidente conseguiu esse mérito aí de conseguir trazer os brasileiros que estavam na faixa de Gaza. Se ele conseguiu, eu acho que o mérito é dele. Eu entendo que, como ex-presidente, ele possui relações internacionais com vários países, com várias autoridades, e se ele usou desse meio em prol dos brasileiros, não há nenhum tipo de enriquecimento ilícito, não há nenhum tipo de favor espúrio. Eu entendo que o trabalho dele foi proativo. E eu acredito que o atual governo deve ter um posicionamento mais equidistante, né? Eu estou vendo algumas agressões ao governo de Israel, que eu acho desnecessário, que é um parceiro político e econômico do Brasil. E então eu acredito que o ex-presidente Bolsonaro fez um trabalho louvável. É o que eu acredito. Mesmo sem legitimidade. Mas o que ele estava? Ele não estava falando em nome do governo, estava fazendo uma interlocução em favor para que os brasileiros que estavam lá ou estão pudessem voltar ao seu país de origem, ao Brasil. Então, no meu modo de entender, qualquer um que tenha a possibilidade de ter acesso e facilitar por questões humanitárias essa volta dos brasileiros que estão presos, né, que estão impossibilitados de voltar ao país de origem, ao Brasil, eu acho que isso é produtivo e é louvável. Fernando Krebs, qual a sua visão sobre isso? Eu discordo completamente, até porque os brasileiros que estavam em Israel e quiseram ser deportados, retirados de Israel em razão da guerra com Hamas, eles foram retirados imediatamente, rapidamente, em tempo recorde, pelo governo brasileiro, não pelo Bolsonaro, não é? E com a aquiescência do governo de Israel. Com relação aos brasileiros que estavam na faixa de Gaza, é notório que quem controla a passagem da faixa de Gaza com o Egito não é o Hamas, é o governo de Israel. E quem segurou os brasileiros lá foi o governo de Israel. O problema não é o ex-presidente. O ex-presidente está fazendo política, né? Embora inelegível, não é? Ele está fazendo política de forma oportunista. O problema é a conduta do embaixador de Israel. O embaixador, que representa o Estado, ele se reúne com o Congresso Nacional, com todos os partidos, com todos os parlamentares. Ele não escolhe os parlamentares com os quais vai se reunir. E ficou muito ruim para ele, porque fere a política internacional, a boa política internacional, se reunir com esse presidente e não com o presidente. Ele tem que se reunir com o presidente, ou com gente do governo, não é, com o ministro das Relações Exteriores, e não com esse presidente. Então ficou muito ruim ali aquela situação, porque não foi encontro casual, como foi dito aqui. Não é? Foi encontro programado, planejado e organizado. Os dois não se encontraram na cafeteria, lá em Brasília. Por acaso se encontraram na mesma cafeteria. Não é isso. Aí sim, seria um encontro casual.
Mas o encontro foi planejado, foi organizado, se deu dentro do Congresso Nacional, ele escolheu os parlamentares que deveriam estar presentes nesse encontro, foi o embaixador de Israel que o fez. Ora, se o embaixador brasileiro fizer isso em outra situação, em qualquer país do mundo, não é, eles mandam o embaixador embora. O Brasil foi muito condescendente em não ter feito o mesmo, não ter chamado o embaixador brasileiro e ter retirado o embaixador israelense do território nacional. Mas isso não teria acontecido pelo distanciamento do governo brasileiro, do governo Lula com Israel? A posição do Brasil, certa ou errada, é de neutralidade nesse momento? Eu diria que ela não é de neutralidade, porque o Brasil fazia parte do Conselho de Segurança da ONU, defendia ali um cessar-fogo imediato na guerra absolutamente desigual entre Israel e Hamas. Não dá para comparar as forças armadas de Israel com a do Hamas. O Hamas não tem um tanque, não tem um avião, né? Os mísseis do Hamas não são inteligentes, são burros, né? Eles são, quase todos eles, abatidos pelo domo de ferro israelense. Não dá para comparar uma coisa com a outra. Primeiro que trata-se de uma organização paramilitar, o Hamas, né? E já o exército de Israel é um dos mais poderosos do planeta, financiado, né, e patrocinado e auxiliado diretamente pelos Estados Unidos, que deslocou só 2 frotas para as proximidades do conflito. Então, a postura do governo brasileiro, ela contrariou os interesses de Israel, que não quer o cessar-fogo, né? Essa moção que foi apresentada pelo governo brasileiro foi derrotada no Conselho de Segurança da ONU, mas ela saiu vitoriosa na Assembleia Geral da ONU. Ela aprovou uma resolução recente para o cessar-fogo. Israel, em que pese integre a ONU, a Organização das Nações Unidas, não se submeteu a esta resolução. A resolução aprovada por ampla maioria dos países do mundo e não só pelos países árabes, né? O que está se passando hoje na faixa de Gaza, não é? onde nós temos, na verdade, um grande campo de concentração, o maior presídio do mundo, com mais de 2 milhões de pessoas, a maioria jovens, né? E crianças, mulheres, né? Um morticídio de mais de 12 mil palestinos, não é uma guerra, é um massacre. Né? E o Brasil não se tornou neutro em relação a essa questão. O Brasil fez a coisa certa. Israel foi agredido. A legítima defesa, professor de direito penal, a legítima defesa não me dá o direito de arrancar a cabeça do indivíduo e mais da mãe e do pai dele. É só fazer cessar a agressão, não é, professor? Se eu recebo um tiro de revólver, eu dou outro tiro de revólver se eu tenho revólver. Não vou dar um tiro de canhão. Não é verdade? Os meios têm que ser moderados. Direito penal, legítima defesa é isso. Agora, quando você extrapola da legítima defesa, aí não é mais legítima defesa. Força desproporcional. Absolutamente desproporcional. Além do mais, Rafael, você sabe muito bem que existe um muro, o muro da vergonha, que separa Israel da faixa de Gaza, com um monte de sistemas de segurança. Ora, isso já era suficiente para conter o Hamas. Aliás, se informa que o governo de Israel recebeu várias informações de que haveria um ataque pelo Hamas, e não fez. Um dos serviços secretos mais preparados do mundo não soube essa informação. Não é? E eu te digo, quem é que ganha com a guerra, se não a indústria da morte, os senhores da morte? Quanto custa uma bomba daquelas ali, um míssil, um avião? Não é? Quem é que ganha com isso? É a indústria da morte, a indústria bélica. E onde é que ela está situada? Onde é que se constrói isso? Onde é que está essa tecnologia, professor? Se não lá nos Estados Unidos. O senhor considera o Hamas um grupo terrorista? Tanto quanto Israel. A postura do governo de Israel é tão terrorista quanto o Hamas. Não podemos fazer diferença entre a criança de Israel e a criança palestina que está sendo morta. Quem está matando as crianças da Palestina não é o Hamas, é Israel. Você está vendo quem está atingindo hospitais e ambulâncias, que o Putin não faz isso com relação à Ucrânia, é Israel. Isso não é uma postura terrorista? Matar criança, matar grávida, matar mulher, atingir hospital, não é terrorismo isso, não? O terrorismo é só quando vem do outro para cá. Quando o outro pratica barbaridade, é terrorismo. Mas quando eu pratico barbaridade, não é terrorismo. Vamos passar a bola para o Roberto Rodrigues. Estão no mesmo balaio, na sua opinião, Israel e Hamas, ou são situações diferentes? Totalmente diferentes, né? Acho que eu não concordo com a fala do Dr. Fernando, pois, no meu modo de entender, o Hamas é um grupo terrorista, e isso está comprovado. Eles entraram
Israel, mataram crianças, mataram mulheres Mas a força grávidas. de Israel não tem sido Israel também desproporcional, não entrou na sua visão? na faixa de Gaza, matou crianças e mulheres. Não, essas informações aí são distorcidas. Ah, o senhor não concorda com as informações? Não está morrendo gente são lá? distorcidas. O senhor é informado pelo WhatsApp e A não pelos questão, meios de comunicação internacionais? Se eu puder falar, doutor, aí Claro, eu posso perfeitamente. expressar a minha ideia, né? Então, no meu modo de entender, o que está acontecendo? A esquerda mundial, e principalmente brasileira, onde vários petistas e pessoas da esquerda, há um tempo atrás, escreveram moções a favor do Hamas, e o Hamas, de forma sorrateira, e é muito estranho falar que Israel sabia desse ataque, né? Qual o governante que quer sofrer um ataque de um grupo terrorista que chega lá e mata de forma totalmente covarde, sem mensurar crianças, mulheres grávidas, né? Jogam bombas que são detonadas e que têm um efeito de 3.000 graus Celsius. Então, tudo isso aí foi algo que foi produzido pelo grupo Hamas, que todo mundo, né, consciente tem essa ideia e esse conhecimento que o grupo Hamas é um grupo terrorista, enquanto que o governo de Israel é um governo democrático. E, logicamente, ele quer evitar novos ataques, futuros ataques. E como que ele vai evitar? Acabando com o grupo Hamas. Nós não estamos falando do Hezbollah ou de outro grupo palestino. Mas Israel está Então, se preocupando guerra com as crianças, com os civis. Qual a visão do senhor? O senhor é a favor da guerra, guerra de extermínio da O oposição. senhor falou em legítima defesa. Não, o senhor é a favor Quem da guerra de atacou extermínio. primeiro foi o Hamas. Legítima Israel defesa tem não que é se guerra defender. de extermínio. O senhor sabe muito bem a diferença Ele entre está uma à coisa e outra. procura dos terroristas do Hamas. Ah, sim. E aí pode matar crianças e adolescentes e mulheres impunemente, que não há nenhum problema. O senhor vê isso como algo normal? Aí, logicamente, com as bombas, pode ter alguns efeitos. Ah, o senhor acha que pode, o senhor não tem certeza. Ah, eu tenho certeza. Eu acho que defender o país é óbvio que é legítimo. Agora, isso tudo tem limite. Tem limite. Assim como é inadmissível a invasão da Rússia na Ucrânia, é inadmissível a continuidade dessa guerra. O mundo inteiro, minimamente humano, ele se manifestou na Assembleia Nacional, na Assembleia Geral da ONU, pelo cessar-fogo imediato naquela região para acabar com esse massacre que tem sido feito à população civil. Inclusive, o próprio Biden tem criticado Israel. E o presidente que o senhor disse que é democrático, de fato, ele foi eleito democraticamente, mas ele tinha uma posição forte lá em Israel e, além do mais, ele queria submeter a Corte de Justiça, a Suprema Corte de Israel, às vontades do governo. E foi dura e severamente criticado em relação a isso, sofreu inúmeras manifestações contra o governo. Agora, a guerra do Iraque também, que nós estamos procurando as armas químicas até hoje. Se inventou as armas químicas, os americanos inventaram, não acharam as armas químicas até hoje. O senhor acha que as guerras acontecem assim, só com princípios elevados e tal, que não há mentira? A verdade é a primeira vítima de uma guerra. Então, essas informações de que Israel havia sido informado sobre as movimentações Hamas, elas são efetivas, são reais. Né? E elas com certeza vão se comprovar em breve. Né? Agora, elas não podem ser descartadas de imediato, não é? Que é o que o senhor está fazendo. E o senhor está admitindo o extermínio. Os judeus foram exterminados pelos nazistas, não todos eles, né? Tanto é que criaram o Estado de Israel. Agora, o que nós não podemos admitir é que os judeus e os israelitas façam com os palestinos o que os nazistas fizeram com eles, que é a guerra de extermínio, que é o que nós estamos vendo na faixa de Gaza. Eu não acredito só no que falam, né? Tanto que eu não acredito que houve um ataque terrorista de 11 de janeiro, né? De 8 de janeiro, né? Eu não acredito que um ex-presidente foi cassado, os direitos políticos cassados, só por questões jurídicas, né? Eu não acredito, e aqui eu não ouço o doutor Fernando Krebs falar, que o Hamas mata homossexuais, mata negros, mata minorias. Eles não aceitam esse tipo de pessoas. E aí vem a esquerda brasileira, que é defensora dos negros, dos homossexuais, dos transexuais, e vem defender o Hamas. Mas eles esquecem de dizer
que o Hamas é um grupo terrorista, que agora houve manifestações da esquerda brasileira na Avenida Paulista e aqui na frente da Assembleia Legislativa, contra os Estados Unidos, contra o governo de Israel, mas esse grupo terrorista mata homossexuais, mata negros, mata minorias. Essas pessoas não têm amor próprio, não têm amor ao próximo. O que eles querem? Eles querem, em nome do Deus deles, acabarem, porque não há possibilidade de paz lá, porque eles não querem a paz, eles não querem cessar fogo, eles querem acabar com o povo de Israel. E você, sendo um governante, você vai aceitar isso? Que alguém queira acabar com o seu povo e você, como governante, vai fazer o quê? Ficar quieto? O Hitler também defendia que os judeus iam acabar com os alemães. Daí resolveu acabar com os judeus, deu no que deu. Então, doutor, olha, uma coisa é você condenar ou criticar atitudes violentas, mas tem que criticar todas elas, de lado a lado, e não uma só. Porque o seu discurso, ele legitima a conduta do extermínio. A conduta que está sendo adotada por Israel na faixa de Gaza tem sido condenada pela maior parte dos países do mundo. E não são países de esquerda, não são países comunistas, não são países socialistas, são países capitalistas na sua grande maioria. Inclusive o próprio presidente americano tem criticado a forma como Israel tem se defendido, que na verdade tem sido um massacre. Então, e o senhor está legitimando um massacre. Então qual que é a diferença do discurso do senhor para com o discurso de Hitler? Que era o mesmo discurso que o senhor acabou de fazer. O senhor quer exterminar o adversário. O senhor não aceita conviver com o adversário. Onde é que há democracia nisso? Onde é que há direitos humanos no discurso do senhor? Eu fico chocado que o senhor é professor de uma universidade a defender uma posição tão radical quanto essa. O senhor devia colocar a mão na consciência e refletir e pensar no que o senhor está dizendo, porque o que o senhor está dizendo influencia os outros. Não é? E o senhor não pode defender o que está acontecendo, porque isso é de uma desumanidade ímpar. E eu tenho certeza que o senhor não é um homem desumano, o senhor é um homem dotado de princípios, não é? E o senhor defende os direitos humanos, o senhor não é contra isso, não é verdade? Lógico que não, doutor. Agora, eu acho que aí falar, né? Hoje está falando aí, ele acabou de falar que os Estados Unidos é contra, sendo que os Estados Unidos tem 2 porta-aviões lá, né? Os Estados Unidos não têm criticado as ações de Israel. Os Estados Unidos está com 2 porta-aviões. Poupar as vidas civis. Eu estou inventando Mas isso. Não estou falando que o senhor está inventando, eu estou falando que há muita conversa e o senhor esquece que esse grupo terrorista está matando crianças. Israel não está matando crianças. E outra coisa. O exército de Israel não está matando crianças. Mas aí não está atingindo hospitais. Doutor, não está atacando ambulâncias. Mas aí não pode ser um monólogo, né? Eu quero dizer o seguinte. O senhor tem que se pautar pela verdade, pelos fatos. Os fatos são esses, os fatos não negam. Doutor, a verdade não é a do senhor, a minha verdade não é a do senhor. A verdade fática, estou falando verdade o senhor não pode negar a verdade fática e criar... A imprensa... O senhor não pode criar um mundo paralelo, um mundo do WhatsApp. Me fala uma coisa, o senhor não sabe que o grupo Hamas, que está nas propostas deles acabarem com o povo de Israel? É verdade. Então, eu estou criando isso? Não, isso é verdade. Está no estatuto do Hamas. E o senhor acha, é verdade, eu não estou negando. O senhor acha que um grupo desse deve ser mantido incólume? Mas então deve exterminá-los. Paz e amor com eles? Mas a solução é exterminá-los? Ora, Israel os conteve durante muitos anos com sistemas de segurança, com a muralha aquela, né? Fizeram um muro tipo o muro de Berlim, fizeram lá também. Um monte de sistema de segurança e conteve qualquer ação do Hamas, entendeu? A solução é sempre a paz, nunca é a guerra. Nós temos que buscar a paz, por pior, mais difícil que seja. Nós não podemos abandonar a possibilidade de se buscar a paz. Não é? Então, cessar fogo é o primeiro passo. Nós temos que cessar com barbarismo, porque a guerra é a barbárie. Vamos tentar contextualizar aqui rapidamente, né? Para o nosso público tentar entender uma guerra, um conflito, que é muito complexo, né? Por conta da Segunda Guerra Mundial, veio a necessidade da criação do Estado de Israel em 1948. Foi criado o Estado de Israel pela ONU. Exatamente, foi Inclusive criado. com a participação do brasileiro Oswaldo Aranha. Exatamente. Naquele momento, a ONU, ela estabeleceu a criação do Estado palestino e do Estado de Israel. A Palestina não quis e tinha seus motivos, suas razões, e a gente não questiona isso.
em hipótese alguma. E de lá para cá houve muitas guerras. O Hamas, esse grupo, na minha opinião, é opinião minha, terrorista, ele foi eleito pelo povo da Palestina para governar a faixa de Gaza, uma espécie de uma prefeitura paralela. E o objetivo de parte dos muçulmanos é que Israel não existe, isso é fato. Tanto é que vários atentados terroristas aconteceram no decorrer do mundo. As guerras entre como os dois, alvo, se deu razão disso. Como alvo sendo, por exemplo, os Estados Unidos, por meio do 11 de setembro de 2001, das Torres Gêmeas. Não, e não tem nada a ver com o Hamas, né? Foi Mas é o Hezbollah, mas é a mesma... Foi feito pela Al-Qaeda, é o mesmo, nem pelo Hezbollah. Exatamente, Al-Qaeda, mas é a mesma ramificação, concorda? É o mesmo pensamento fundamentalista. O povo muçulmano, na sua maioria, é um povo muito correto, né? O povo árabe é um povo extraordinário. O povo muçulmano não é fundamentalista. Mas, exatamente, mas tem uma parte que é fundamentalista. Essa parte fundamentalista, ela quer exterminar Israel, que é a única democracia ali também. Agora, a gente pode discutir se a reação é desproporcional, né, de Israel. Isso a gente pode discutir. Agora, que não tem muita razão nessa história, eu não sei se vocês concordam comigo, porque... em muitas situações, os dois lados são extremados. Agora, quem começou foi o Hamas, não foi? Vamos voltar para a história. Quem começou o massacre? Então. Sim, mas vamos voltar para a história, então. São mais de 70 anos de história. 1948. Sim. No dia seguinte à proclamação da criação do Estado de Israel pela ONU, pela Organização das Nações Unidas, houve já uma guerra entre Israel e os países árabes da região que não aceitavam o Estado de Israel, que foi construído numa região da Palestina, dos palestinos. Uhum. Aliás, Isso aquela pacificado construção pela foi um ONU. absurdo, foi de uma insanidade ímpar. E ela dividiu os palestinos em duas regiões geográficas, onde uma não se comunica com a outra. E se nós pegarmos o mapa histórico, e você com certeza já fez isso, você pode perceber claramente que o território palestino ele foi sendo suprimido. Hoje, o território palestino é ínfimo, perto do que já foi no passado, porque Israel avançou e invadiu, você está falando invasão, invadiu territórios palestinos. Inclusive, quem controla a Cisjordânia não é a autoridade palestina, é o exército de Israel, são as Forças Armadas de Israel. Então, não venha me dizer que Israel é mocinho na história, porque não é historicamente. Aliás, tem mais um detalhe, existem alguns documentários, inclusive no Curta On, muito interessante, que mostra justamente o surgimento do Estado de Israel. E lá ele conta que Israel, quando era comandado ali pelos ingleses, cometia atentados terroristas contra o exército inglês. Então essa questão do terrorismo depende muito da ótica de onde você está, não é? Porque não há santos ali. E na verdade, não é só o Hamas e os muçulmanos fundamentalistas que não aceitam Israel. Parte dos israelenses, não todos eles, mas parte dos israelenses também não aceita os muçulmanos e quer impor a sua vontade. E outra parte não, outra parte quer os dois estados. Inclusive, por isso que o governo atual do Netanyahu não tem maioria assim folgada em Israel, muito pelo contrário, sofre uma oposição grande. Tem muitas uma oposição críticas em significativa, relação... inclusive a condução, porque a verdade é uma só. Se você pratica o mal vai te cobrar o preço no futuro. Uma coisa é a pessoa se defender, outra coisa é a maldade. E a maldade ali existe lado a lado. Agora, quem está sofrendo mais agora, desmedidamente, é a população civil da Palestina. Agora eu te pergunto... Que elegeu o próprio Hamas também. Tudo bem, mas digamos que o Hamas acabe. Que não me garante que vai surgir um outro Hamas no lugar com outro nome? Deve surgir. E até pior do que o Hamas. Ora, o que eu quero chamar a atenção é que a guerra só serve para quem produz arma. Nenhum de nós aqui produz arma. Nenhum de nós aqui é acionista de indústria bélica. Então, a guerra tem que parar. O que tem que triunfar é a paz e a diplomacia. Por mais difícil, eu acho que é muito difícil, eu concordo nisso, eu concordo com o senhor. Não é? Ter dois estados ali é muito complicado, muito difícil. Eu mesmo não vejo como resolver essa questão. Mas vamos ter que encontrar uma solução. Porque a solução tem que ser a paz. Doutor... A solução não pode ser a guerra e o extermínio de um povo em situação de inferioridade numérica, de inferioridade militar, que é o que está acontecendo. Como que eu vou sentar numa mesa, Rafael, doutor Fernando, para negociar uma paz? Não é o senhor, são os intermediários. É para isso que tem terceiros. Mas tem como os intermediários? Não, eu estou falando de forma figurada. Não sei Sim, mas o senhor recebe no seu escritório 2 clientes, um brigando com o outro. O senhor não vai tentar intermediar?
É o que eu quero acabar meu raciocínio. Como que eu vou negociar, sentar numa mesa de negociação, se a outra parte quer acabar comigo? Se na estrutura política, jurídica dela, qual que é o primeiro passo? Qual que é a primeira meta? Acabar com o povo de Israel. O senhor já fez E aí, como governante, como que eu vou ficar nessa situação? O senhor já deve ter Não há feito vácuo júri. de poder, não há vácuo de poder. Se não for Netanyahu, o presidente, o primeiro-ministro de Israel, vai ser outro. Ele tem que ser usado à força. Por quê? Porque do outro lado tem terroristas, e terroristas O senhor já fez negociam. júri, o senhor já deve ter defendido alguém que matou o outro. E que não morreu por descuido e foi uma tentativa de homicídio. Então, Mas são tem coisas solução diferentes, para né, quem se doutor? odeia. É Existe diferente. solução para povos que se odeiam. A Diferente. solução é a paz e a diplomacia, não é a guerra. A culpa aí é do Israel, então. Não, a culpa é dos dois. Nessa história não tem Não, o mocinho. senhor culpou Israel. Não. Israel pelo excesso. Israel pelo excesso. Quem deu início foi o Hamas. Israel pelo excesso. Agora, ali não tem mocinho. Ali de terra, de santo, só a terra que tem esse nome. Porque, na verdade, o santo ali a gente não vê. Mas Compreende? ninguém é santo. Eles se odeiam ali. Todos eles se odeiam. Essa que é a verdade. A grande maioria se odeia. Ali não é um lugar normal, é um lugar extremamente perigoso, violento. Então não tem santo nessa história. O que não dá é para fazer isso, é achar que fulano é santo, outro é o capeta. Na verdade, ambos têm atitudes absurdas que precisam ser rechaçadas com absoluto rigor. Não é? E a solução é parar o massacre, é parar a carnificina, é tentar uma solução, porque qual que é a outra solução? Aumentar a guerra, invadir o Líbano, o sul do Líbano, e brigar com o Hezbollah. Daqui a pouco o Irã joga uma bomba nuclear lá, que eu acho difícil, mas teoricamente é possível. Quer dizer, nós vamos admitir o aumento da escalada da violência e mais mortes. Nós temos, por princípio, nós sempre temos que defender a paz, nunca a guerra. Mas a paz, ela só vai ser alcançada a partir do momento que você usar da força nessas situações. Não, mas já A usou partir do desmedida momento que força. Israel ficar incólume, ficar quieto, vai haver o domínio do outro grupo, do Hamas ou de outro grupo radical. Quem que tomou as terras de quem lá? As terras de quem não eram palestinas? As terras não eram palestinas? Palestina depois tem da espaço, divisão. tem a terra dele. Depois da divisão, quem é que tomou as terras do Estado da Palestina? A discussão hoje é questão de terra ou é outra questão? Não, o senhor está falando em invasão. Mas quem invadiu quem? Por isso que eu estou lhe falando que não O tem, Hamas não invadiu tem Israel. santo. Não, mas daí o senhor está tendo uma visão limitada, né? Porque o senhor está vendo só daqui para trás. Daqui para frente, o senhor não está vendo para trás também. Que essa briga vem de muito tempo, não é? E que Israel invadiu também as terras palestinas. E que Mas ali já existe houve uma ódio entre os solução. dois povos. Já houve uma ali existe solução. injustiça entre os dois povos. Tanto que ali os não tem ninguém palestinos justo, são não. a favor Não tem ninguém com razão Israel ali, não. hoje. Ali São não tem contra ninguém o com grupo razão. Hamas. A maioria dos palestinos são contra o grupo Hamas. Porque E por é um isso que grupo estão sendo terrorista. bombardeados. Por isso estão sendo bombardeados por causa disso. Não, Por que que o não deixa Hamas eles está fugirem pro infiltrado, Egito? Laura. Está Por que que não infiltrado. abre a fronteira do Egito para esse povo sair? Para eles fugirem? Eles querem fugir da guerra. São crianças, são gente jovem, mulheres, são mulheres grávidas, são gente que é contra o Hamas. Por que não deixa eles fugir? Por que continua jogando bomba contra eles lá? Mesmo quando eles buscam abrigos, até mesmo em locais que são abrigos da ONU. Por que nós temos um morticínio de gente, funcionários da ONU, gente que trabalha para a ONU? Você acha que Israel não tem capacidade, competência para saber onde é que ela está jogando bomba, onde ela está jogando míssil? Sabe. Então, e Agora, joga de propósito, é proposital, é doloso, é intencional. Então a culpa... E isso precisa ser rejeitado. Não, o senhor está simplificando. Eu tenho certeza que o senhor não é bipolar, o senhor não tem duas posições. O senhor é mais rico do que isso. E o senhor tem capacidade de compreensão, de entendimento, que a questão não é tão simples quanto o senhor Eu não está vou querendo entrar na pôr. questão pessoal, né, doutor? Eu acho que aqui nós estamos discutindo o campo das ideias. Não, mas Então, o bipolar que eu falei é falar das bipolar, ideias. de ideias, Não, é essa das coisa. ideias. As ideias não podem tipo- ser bipolares. Ah, Né? Entre bem e mal, o senhor está se limitando o mundo ao bem e ao mal. engraçado, o senhor fala que a maioria, não é a maioria do mundo que está contra o Hamas. Sim. Que eu saiba, só o Irã e alguns países ali que são a favor do Hamas. Inglaterra não é, Estados Unidos não é. Por que A que maioria Israel dos países... não se submete à resolução da ONU, da qual ele faz parte?
integra. Mas por que ele não se submete às houve regras o do veto, direito internacional? Houve o veto de quem podia e por que vetar. que ele não se submete às regras do direito internacional? Ah, é proibido bombardear hospital e ambulância. Doutor, o senhor sabe que não houve. Como que não houve? Atentado ao hospital nisso? foi algo O senhor forjado, acredita em inclusive fake news? a imprensa mundial foi nesse sentido. O senhor é tão ingênuo que acredita em fake news, o senhor não tem malícia alguma? Não, e é só o senhor que tem. Senhor, onde é que está? Só o senhor que tem. Não. Só vamos lá. Privado participações, de inteligência e sapiência. Participações do nosso público no 99311-5327. O Marco está perguntando, e o MST é terrorista? Não tenho dúvidas, né? Invadir terras, destruir propriedades, matar animais. Só você entrar no Google e colocar lá, em São Paulo, a destruição de pomares de laranja, há uns anos atrás, terrorista? Pelo MST. E não é assim conceituado, né, tecnicamente, né? Alguns integrantes podem ter agido dessa forma, mas não quer dizer que se trata de um grupo terrorista. É isso, procurador? É isso. Vamos lá, Sandro Luiz. É claro que se você perguntar para qualquer esquerdista se o Hamas é terrorista, eles vão desviar o foco. Fernando Krebs não vai ser diferente. Afinal, ele é um esquerdista, o Fernando Krebs. O senhor é esquerdista? Olha, eu acho isso de uma pobreza, né? Porque esses essa visão bipolar, né? procurador? Só tem direita e esquerda no mundo, não tem mais nada. Se eu critico esse presidente é porque eu sou lulista. E se eu criticar o Lula é porque eu sou bolsonarista. Isso é de uma simplicidade, né? Que, por amor de Deus, né? A gente tem que ter visão crítica. Né? E quem não tem visão crítica tem dificuldade de entender fora da bipolaridade, né? Porque só enxerga o bem e o mal. A esquerda não presta e tem que ser fuzilada em praça pública, de preferência posta numa fogueira, e a direita é uma maravilha. A direita, o nazismo era de direita, né? Tem gente que contaram para alguns aí incautos que era de esquerda, né? Mas não é não, ele é de direita. O fascismo também, nem por isso todo mundo de direita é antidemocrático. Muito bem, mais assuntos aqui no nosso programa. Olha só, a maior parte da bancada goiana na Câmara dos Deputados avalia manter o voto contra a reforma tributária, que está de volta à casa e pode ser levada à votação ainda nesta semana. Depois dos 9 votos contrários e 8 favoráveis em plenário, agora pelo menos 8 parlamentares confirmam a manutenção do posicionamento contra, enquanto 4 garantem voto a favor da proposta de emenda à Constituição. Adriano do Baldi e José Nelto, ambos do PP, que apoiaram a reforma, agora passam a indefinição com a avaliação de que as alterações aprovadas pelo Senado pioraram o texto. Uma virada de posição ocorre com o voto do deputado licenciado Célio Silveira, do MDB, que votou a favor da reforma, mas o suplente Márcio Correia, do MDB, que seguirá no exercício do mandato até a votação, adianta ser contra. Enfim, assunto reforma tributária. Afinal de contas, vou começar essa rodada com o professor Roberto Rodrigues. Qual a sua visão? Ela é boa ou ruim para o país, especialmente para Goiás? No meu modo de entender, pelo que eu já dei uma olhada, essa reforma tributária ela é nefasta para Goiás. E, inclusive, o atual governador, Ronaldo Caiado, tem feito um trabalho incessante em busca da melhoria desse projeto, dessa PEC, no sentido de realmente alterar e não fazer o que eles querem, né? Onde o estado de Goiás e principalmente os municípios goianos serão sacrificados. Isso está patente porque eles querem aumentar a taxa tributária, pode chegar até 32%, seria a maior do mundo, e automaticamente, principalmente, tributando o consumo, né, no consumo e não na origem. Então, os estados como Goiás, que é um estado ainda pequeno, seria extremamente sacrificado e não poderia haver incentivos fiscais. Okay. Então, a proibição desses incentivos fiscais, logicamente, indústrias automobilísticas aqui de Goiás poderiam voltar
para o eixo Rio-São Paulo, para o Sudeste, em detrimento da economia goiana. Reforma tributária, essa intervenção, né, do Senado. Qual a sua visão? Ela é boa para Goiás, boa para o Brasil ou não, promotor? Ela é boa para o Brasil, consequentemente ela é boa para Goiás, faz parte do país, né? Os incentivos fiscais, eles foram criados, idealizados para estimular e trazer empresas para regiões menos desenvolvidas durante um certo período até que elas fixassem ali as suas bases e gozassem de outros benefícios, como a situação estratégica, a centralidade, a questão da logística, enfim. Nós tivemos o caso da Ford, que saiu do Brasil mesmo com incentivos fiscais, né? E hoje só vende veículos importados no país, né? Ou seja, os incentivos fiscais também são questionáveis. Vamos pegar os incentivos fiscais da cadeia do frango, tem produzido ótimos resultados. Já os da cadeia do leite tem sido uma tragédia, tem empobrecido o produtor de leite da zona rural. Então, os incentivos fiscais, eles não podem ficar durando o resto da vida. Eles têm um prazo. Inclusive, a última lei que criou Pró-Goiás, né, ela também estabelece um limite de duração dos incentivos fiscais. As anteriores também o haviam feito, né? A reforma, ela basicamente simplifica e reduz a quantidade de tributos. O que ela não pode é aumentar a carga tributária, né? Quando se fala num tributo de 32%, é uma especulação, porque não há nada definido nesse sentido, né? Mas ainda assim, se fosse 32%, nós temos que analisar a carga tributária como um todo. O compromisso é não aumentar a carga tributária, mantê-la como está, simplificando a cobrança, reduzindo custos das empresas, você vai gerar empregos também. Tanto é que a maior parte dos empresários do Brasil e os estados brasileiros, os municípios brasileiros, são a favor da reforma tributária. Ela não é uma panaceia para todos os males e ela, obviamente, pode não ser a melhor possível, mas com certeza é um enorme avanço. Eu ouço falar em reforma tributária há mais de 30 anos, desde que me conheço por gente. Eu nunca tinha visto a reforma tributária. Achei que nunca ia sair. Finalmente saiu. Então vamos dar tempo para verificar se a reforma vai produzir os resultados esperados, né? E claro que mudanças poderão ser feitas no curso, né? A reforma não se esgota por si só e se houver equívocos, erros, eles podem ser corrigidos no trilhar, no caminhar. Ok, olha só, o ex-presidente Jair Bolsonaro criticou os senadores que se elegeram de verde e amarelo, mas voltaram com o PT na aprovação da PEC da reforma tributária. Na véspera da votação, o ex-presidente atuou pessoalmente entre os senadores para tentar derrotar o governo Lula na votação da PEC pelo Senado. O texto foi aprovado na última quarta-feira por 53 votos a 24 da Casa. O senador Ciro Nogueira, que foi ministro da Casa Civil, e Eduardo Gomes, do PL do Tocantins, estão entre os aliados de Bolsonaro que votaram pela aprovação da PEC no Senado. Enfim, é um assunto que tem a movimentação aí, evidentemente, dos dois grandes líderes do país, políticos, Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro. Vamos a mais um assunto? O número de invasões do movimento Sem Terra, somente nos 10 primeiros meses do governo Lula, já ultrapassa a soma dos últimos 4 anos da gestão Bolsonaro. A informação foi publicada pelo ex-presidente nas redes sociais. Bolsonaro destacou que em seu governo bateu o recorde histórico de títulos de terra entregues, sendo mais de 420 mil, mais que o somatório de todos os governos anteriores desde o início dos anos 2000. E destacou a opinião do ministro do Desenvolvimento Agrário do Lula, Paulo Teixeira. Ele disse ver as invasões de propriedades privadas como instrumento legítimo de pressão. Em entrevista ao jornal O Globo, o petista rebateu as críticas de que o governo Lula não tem agido para coibir invasões do MST. Procurador Fernando Krebs, qual a sua visão sobre essa questão do aumento da invasão de terra na gestão de Luiz Inácio Lula da Silva? Conflitos sociais têm que ser resolvidos civilizadamente pelo direito, né? Não a bala, com repressão, né? Então, conflitos acontecem no campo, na cidade, e eles têm que ser resolvidos pelo direito, né? Cabe ao governo federal fazer a reforma agrária, assentar essas pessoas, né? Nós temos pessoas aí que estão à margem da sociedade, que vêm do campo, é o êxodo rural, e essas pessoas têm dificuldade de acomodação na cidade. E cabe ao governo encontrar uma solução para esse problema.
Professor Roberto Rodrigues, qual a sua visão? Eu concordo que deve haver uma solução, mas infelizmente o atual governo, a esquerda brasileira, está aí há 20 anos e fala nisso. E não tem mostrado nenhum tipo de resultado. Por quê? Porque eles estão usando o trabalhador rural como massa de manobra. Eles usam essas pessoas para se locupletarem de verbas públicas, negociando terras e assim por diante. E destruindo a agricultura brasileira. Essa é a ideia. É uma ideia política. Não é uma ideia no sentido de proteção do produtor rural. A ideia é de usar aquela pessoa menos afortunada como massa de manobra. E os líderes usam Rolex, andam de jatinho. Ok, vamos lá. Mais notícias. Daniela Teixeira, advogada indicada por Lula para uma vaga de ministra do Superior Tribunal de Justiça, deve integrar a 5ª turma da corte, responsável por julgar os processos da Operação Lava Jato no tribunal. A informação é do jornal Folha de São Paulo. De acordo com o jornal, tanto Daniela Teixeira quanto o Planalto manifestaram interesse pela vaga. E o anúncio oficial deverá ser feito na semana que vem. O presidente Lula publicou no Diário Oficial as nomeações dos 3 magistrados indicados para o STJ e aprovado pelo Senado. Além da advogada, os desembargadores José Afrânio Vilela, de Minas Gerais, e Teodoro Silva Santos, do Ceará. Procurador Fernando Krebs, bons nomes? Eu confesso que eu não os conheço a fundo, né? Eu li um pouco sobre a ministra, que é mulher, que inclusive havia uma pressão para se escolher uma mulher, né? Que ela é advogada, né? Veio da UAB, né? Mas eu também não conheço. Né? O que eu lamento é que o governo não tenha já escolhido o chefe do Ministério Público Federal, né? Ele está adiando a escolha do novo Procurador-Geral da República, né? O que é uma medida equivocada, a meu juízo, né? Por parte da presidência, né? Já devia ter escolhido porque o mandato acabou em setembro. Procurador, ou professor, qual a sua visão? Não, eu parabenizo, né, os 3. E eu acredito que a decisão foi boa no sentido de realmente escolher juristas, pessoas afetas ao direito e não políticos. Então eu acredito que vão fazer um bom trabalho. Ok. Vamos lá. Obrigado pelo poder de síntese de vocês. São muitos assuntos e a gente precisa avançar aqui. O ex-governador Ciro Gomes ironizou uma fala da ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, sobre a expressão buraco negro ser um termo racista. Durante entrevista ao podcast Brasil Desvendado, o ex-candidato à presidência criticou a declaração e aproveitou para recriminar também a viagem dela do avião da Força Aérea Brasileira para acompanhar a final da Copa do Brasil entre Flamengo e São Paulo em setembro. Vamos acompanhar o que disse o polêmico Ciro Gomes. Pois eu vi uma ministra de Estado do Brasil dizendo que a expressão buraco negro ela é racista. Irmão, nós estamos ferrados. Nós estamos ferrados e apartados em banda. Pois é. É isso aí. É do que se trata. Ô, cidadã, o buraco é negro por uma circunstância. A densidade é tão grande que a gravidade tende ao infinito e, por ser uma densidade máxima e gravidade tende ao infinito, drena tudo que está ao seu redor, inclusive especialmente a luz. O que não tem luz é escuro, e o que é escuro é negro. Por isso é buraco negro, em inglês, black hole. Tem as tendências, cidadã. Já não chega a esculhambação de pegar o avião da FAB, se exibir, descer no estádio, dar uma carteirada para entrar no jogo e a principal assessora chamar uma torcida de um time de pauliste, fascista, então não sei o que e tal. Isso é a cara do PT. Ciro Gomes ainda está magoado com o PT e a respeito dessa declaração do buraco negro da ministra Aniele Franco. Professor. Eu concordo com o ex-ministro Ciro, ex-candidato a presidente, porque eu acho que o ministro de Estado tem que manter, né, tem que ter a responsabilidade de falar algo de forma tão grotesca. Então, ela acionou a boca e não acionou o cérebro, né? Ou seja, eu acho que as pautas que ela deve defender são louváveis, são necessárias,
Mas acho que a gente não deve ficar nessa questão. E ela foi além, que ela falou que a palavra denegrir é também racista, né? Então, etimologicamente, ela foi infeliz. Então, no meu modo de entender, ela deveria pedir desculpas e realmente elaborar na pasta dela em prol das minorias, dos negros e assim por diante. Eu acho que é por aí. E não esse tipo de demagogia. Isso, para mim, é demagogia. Procurador. Eu não sei que contexto que ela falou isso. Pode até ser, né? O Ciro puxou para o contexto da ciência. No que diz respeito à ciência, ele está correto. Ele está correto o que ele falou. Então depende do contexto, tem que ver o que contexto que ela falou. Eu não sei que contexto que ela falou isso. Né? A expressão por si só, ela não é. Compreende? Mas tem que ver em que contexto que foi dita essa expressão, eu não sei. O mundo não está chato demais também? Eu acho que sim, eu penso que sim. Eu também não... Eu acho que tá enjoado, né? Porque daí tudo é racista. Eu não concordo com isso, entendeu? Daí eu sou de direita, entendeu? Extrema direita, sou bolsonarista. Compreende? Mas se eu disser assim, não, ela tá certa. Ah, não, daí eu sou lulista, sou de esquerda. São os rótulos, né? Pelo amor de Deus. Eu também não gosto não dá, desses rótulos, não. Dizer o seguinte, ó, demais, né? Esquerdista, debate, direitista. Né? Eu sou vítima disso também. Eu sou vítima disso o tempo todo. Eu não uso todes. Então eu sou bolsonarista. Eu não eu vejo acho ridículo esse negócio de todos, inclusive. Isso é ridículo. Tem mais detalhe. Todos e todas. Para mim, no todos... Está incluída todos. Claro. Eu não uso todas e todos. E quem quiser falar em discurso todos e todas, está liberado. Está liberado também. Agora, a língua portuguesa ela é tão maravilhosa, eu aprendi tão rica. Todos. Sim. Mudou agora? Eu não estou sabendo, não estou na escola. Não, é porque existe uma linguagem paralela aí, dizendo que politicamente Mas você adota correta. Se quiser, né? Não é obrigado a adotar. Exatamente. Né? Eu acho algo assim, completamente estapafúrdio. Estapafúrdio também rotular. A promotora é esquerdista, o professor é direitista. Eu sou vítima aqui direto, né? E eu digo o seguinte, olha, eu sou chamado de bolsonarista, de esquerdista, de comunista, de taxista, de eletricista, mas o único ista que eu sou é jornalista, para que as pessoas em casa tirem as suas próprias conclusões. O clima tá leve, eu acho que vai pesar de novo, eu nem sei se a gente vai falar sobre esse assunto. Vamos falar, né? Rapidinho? Olha só. Um vídeo que circula na internet mostra o momento em que uma mulher árabe israelita recebe suposta ordem de deixar o país pelo exército de Israel. Por meio de redes sociais, a acusada, que não teve nome revelado, comemorou o ataque terrorista do Hamas em 7 de outubro. Na gravação, o soldado cita os crimes cometidos por ela e informa que será levada para viver em Gaza. Ela grita revoltada. Tem o sobe-som aí? Embora o vídeo tenha milhões de compartilhamentos, não foi possível confirmar a autenticidade de maneira independente. Então não dá para a gente falar muita coisa a respeito desse assunto, mas enfim, seria uma mulher que mora em Israel que estaria comemorando os ataques do Hamas. Mas veja bem, em Israel ou na Cisjordânia? Porque não, a Israel, por Israel. Tem muito muçulmano em mas Israel. Eles não expulsaram os que trabalhavam lá, mandaram tudo para a faixa de Gaza? Não. Expulsaram, pode checar. Não todos. Essa informação. Então, só se não foi todos, mas expulsaram muitos palestinos que trabalhavam em Israel e os levaram para a faixa de Gaza. Isso é fato. Os palestinos que moravam e trabalhavam em Israel. Por isso eu creio que não seja o caso dessa senhora. Enfim, também não dá para a gente checar, então não dá para a gente ter profundidade, a gente tem que ter essa responsabilidade jornalística total, professor. Eu entendo que se ela, de alguma forma, for suspeita, né, eu acho que aí tem que agir de forma preventiva. Agora, só pelo fato dela... Mas a questão da expressão, de defender, num estágio como está Israel e o grupo Hamas na Palestina, eu acho que a questão é complicada. É melhor agir pela prevenção, né? É isso aí. Infelizmente o tempo acabou. Roberto Rodrigues, advogado e professor, muito obrigado. Eu que agradeço o convite e a participação do Dr. Fernando, né? E quero cumprimentar todos os telespectadores da TBC.
Fernando Krebs, procurador de justiça, muito obrigado. Mais uma vez. Eu que agradeço o convite, peço escusas, né, ao professor Roberto Rodrigues, eu fui um pouco contundente, duro, mas é da minha natureza. Mas ela procura ser leal. Né? E se não for, também sou o primeiro a colocar a mão na palmatória, né? Ou seja, a pedir escusa. Então, acho que o importante é debater as ideias sem preconceitos e trabalhar em cima dos fatos, né? Um abraço para você também, Rafael, a todos os telespectadores e ouvintes da RBC AM FM. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima. Suas manhãs